Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo. A definição desses dois temas hoje. O Brasil já passou por guerras civis, revoluções, revoltas e regimes autoritários, mas nunca experimentou o totalitarismo. Verdade, o Brasil já teve guerras, revoltas, principalmente no século XIX. Nós tivemos uma guerra civil no século XX, que foi em 1932, né? E tivemos regimes autoritários. Foi o regime do Estado Novo, né? 1937, Getúlio Vargas, e tivemos o regime militar. Então, o que vem a caracterizar o autoritarismo? O autoritarismo, ele cerceia a liberdade individual em nome da segurança nacional, usa a propaganda política, exerce a censura e possui um aparelho repressivo. E foi o exemplo ao Estado Novo e o governo militar pós-64. Porém, o Estado, a diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo é que no autoritarismo, regime autoritário, o Estado não interfere na vida pessoal e na propriedade do cidadão comum. Portanto, uma ditadura, um regime mais forte, ele não necessariamente pode ser comparado a um regime como o comunismo, o nazismo, o fascismo e o socialismo. Por quê? Porque existe a questão da vida pessoal do cidadão. Totalitarismo tem como base uma ideologia que serve para a construção de uma nova sociedade. O partido está acima do Estado e o Estado passa a atuar em toda a sociedade, inclusive na vida privada dos cidadãos. Ou seja, o cidadão não é mais dono da sua propriedade, pois ela é relativizada e ele poderá perdê-la a qualquer momento. Não tem a posse de seus filhos, pois estes passam a pertencer ao Estado, tendo este o monopólio da educação, que poderá incentivar a delatar seus próprios pais, como também de seu futuro. O Estado passa a determinar qual será o destino de seus filhos e do próprio cidadão e do seu cônjuge. O exemplo, com viagens, prostituição, enfim. O cidadão ele não tem vida própria num regime totalitário. Tanto faz seja o nazismo, no socialismo, no fascismo ou no comunismo. No comunismo é o pior deles, porque ele interfere mesmo. Digamos que eles precisem de um determinado trabalhador em uma obra, mas aquela pessoa não é qualificada para aquilo, né? Ela tem um nível superior, mas para eles não importa. O que importa é o que eles necessitam, entendeu? Eles têm um monopólio da educação dos filhos, os filhos não pertencem aos pais, as pessoas não têm direito a propriedade, elas gozam, usufruem da propriedade, mas não podem detê-la. Se alguém, por exemplo, um vizinho, for um delegado de um partido, tiver interesse, vamos dizer, no imóvel onde você habita, ou no quarto, no caso, onde a pessoa habita com a família, você está perdido, porque ele vai ocupar o lugar e você vai ter que se virar. Isso é um regime totalitário. O Estado determinará o ofício do cidadão, sua profissão, quanto receberá, quanto poderá gastar e a sua alimentação, que é racionada, assim como horários de permanecer na rua. Verdade. Em Cuba, por exemplo, o cidadão de lá tem direito a 3 ovos por mês, uma ração de arroz, de feijão, é isso. E o que o sujeito faz? Ele vai para o mercado negro, pagar mais caro, porque é assim que funciona esses regimes. É tudo racionado. Você tem um dinheiro que você recebe do governo e um racionamento de comida. Eles determinam o que você pode consumir ou não. O cidadão só tem o dever de trabalhar e, caso proteste, tem consequências terríveis, pois existe um aparato repressor brutal nesses regimes, podendo ser torturado, morto ou preso em campos de concentração.
É o que aconteceu na ex-União Soviética. As pessoas eram levadas aos campos de concentração. Por qualquer delito, por menor que fosse, se o Estado entendesse que fosse uma ameaça a ele, a pessoa era levada. Os campos de concentração soviéticos serviram inclusive de inspiração para os nazistas. As pessoas não sabem disso, mas essa é a realidade. Os gulags soviéticos serviram de inspiração para os nazistas. Porque é assim, você ali só tem o dever de trabalhar. A vida toda sua, ela é determinada pelo Estado e o partido está acima de tudo. Quem é privilegiado nesse regime geralmente é membro do partido, é a alta cúpula do partido. Você não tem, o cidadão que não faz parte dessa cúpula, ele fica à mercê desse partido. Os campos de concentração pode ser por tempo indeterminado. Geralmente são longos anos. Não há processos com garantias de contraditório, do devido processo legal e ampla defesa, que nós temos na nossa Constituição. Já os dirigentes do governo, do partido, membros do partido, gozam de privilégios e riquezas juntamente com grandes empresários corruptos e uma elite militar policial. O exemplo China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, que nós sabemos. No comunismo chinês tem um detalhe, ainda existe uma vida um pouco melhor do que países como a Venezuela e Cuba. Porque o cidadão que não contraria a ideologia do partido e nem afronta os limites impostos, ele goza de um certo crédito. Já na Venezuela e em Cuba, há somente miséria, repressão e escravidão. Eu vou dar uma dica de 3 filmes bons para a pessoa que quer saber mais sobre como viver num sistema totalitário. O Círculo do Poder, que é sobre o período da União Soviética de Stalin, A Vida dos Outros, que é sobre a tal da República Democrática Alemã. Esse filme se passa justamente nesse período em que a Alemanha ficou dividida entre uma Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. Ali você vê bem claro, aliás, nesses 2 filmes, vê bem claro que a vida não pertence à pessoa. No Círculo do Poder, a esposa de um deles, do personagem principal, no caso, ela é obrigada, praticamente, a ter relações com o carrasco do Stalin, que era o Beria. E na vida dos outros, a namorada do ator principal, que era um diretor de teatro, ela tem relações com um membro do partido para evitar que este persiga o namorado dela. E ele sabe da história. Por quê? Porque ali você não tem vida privada. Você não é dono de você. Entendeu? Se um membro do partido decidir que você vai ser você é um homem, mas você vai ser homossexual, vai ser travesti, ou vai ser trabalhador braçal, o que quer que seja, você vai ser obrigado. Se eles acharem que o seu filho tem que morar, vamos dizer, no Acre e você no Rio Grande do Sul, ele vai decidir, ponto final. Você não é mais dono de nada. Esse é um regime totalitário. Eu estou falando isso porque se o Lula for realmente para o poder, que eu não acredito que ele vá, ele pretende implantar esse regime aqui no Brasil. O regime comunista, que é um regime extremamente totalitário. Outro filme bom, Antes do Anoitecer, sobre a Revolução Cubana. E ali mostra a perseguição que havia durante a Revolução Cubana aos homossexuais, às religiões afro. O pessoal diz, principalmente os homossexuais, que dizem que o PT é excelente, que ser de esquerda não é não. Eles perseguem as minorias depois. Isso tudo é uma mentira. Dizer que os partidos de esquerda
são a favor das minorias, eles são a favor enquanto eles não estão no poder. Quando eles ocupam o poder, são os primeiros a serem perseguidos, são as minorias. São os primeiros a serem perseguidos. Eles usam como massa de manobra as minorias. Eles dizem defender os negros, as mulheres, os homossexuais, mas assim que eles se consolidam no poder, esse pessoal é perseguido. E esse filme mostra isso. Portanto, eu encerro o meu vídeo dizendo o seguinte: nós temos que combater, ir às ruas e evitar a todo custo que se instale o comunismo no Brasil. Porque nós vamos ter muitos problemas. A nossa vida, o nosso futuro, a vida dos nossos filhos e o futuro deles vão estar em grande risco se esse regime for instalado no Brasil. Portanto, eu peço a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.